Muito boa tarde a todos os ministros e a todos os irmãos nos diferentes países que estão conectados nessa reunião que o missionário Miguel Bermúdez Marín tem lá no México, no lugar onde ele se encontra, junto com todos os ministros, irmãos e irmãs. Hoje, sábado 18 de fevereiro deste ano, 2023, agradeço ao missionário Miguel Bermúdez Marín que me concede esta bênção de poder enviar esta palavra de saudação e pedir a Deus sua bênção sobre todos vocês e sobre mim também, neste tempo final no qual estamos vivendo, o qual nos concerne a cada um de nós conhecer e saber quais são as promessas que Deus tem para nós, as quais cumprirá a seu devido momento. Podem sentar, por favor. Estamos no tempo de adoção. Portanto, é um tempo muito importante, no qual estamos sendo preparados para em breve obter esse corpo eterno e glorificado que Ele prometeu para nós, os que estamos vivos, os que permanecemos vivos, porque assim Ele falou em 1 Coríntios 15 e também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e diferentes escrituras, as quais vão estar se cumprindo neste tempo final, nesta geração que estaria viva e estaria sendo preparada para receber as promessas que faltam por serem cumpridas neste tempo final, na última geração que estaria vivendo nestes corpos terrenos e que estariam palpando nestes corpos terrenos todo o fim do programa divino no meio da raça humana. Ou seja, que é a raça, a geração de filhos e filhas de Deus, escolhidos de Deus, que estariam neste planeta Terra experimentando por última vez o que é passar por essa terra, fazer contato com a vida eterna, ser preparados para obter a transformação e depois ser transformados e depois ser raptados. Ou seja, este processo que Deus nos permitiu ter neste tempo por predestinação, porque você e eu não escolhemos este tempo, mas que foi Deus desde antes da fundação do mundo que nos escolheu para que passássemos por este planeta Terra, como passou por este planeta Terra os diferentes escolhidos de Deus das diferentes dispensações e eras e fizeram contato com o programa divino, no qual eles estiveram manifestados aqui na Terra e nós, como filhos de Deus deste tempo final, entramos a fazer parte deste grande programa divino e Deus nos colocou na etapa mais importante do seu programa, a dispensação mais importante do seu programa, onde Ele nos colocou nesta terra para primeiramente fazer contato com a vida eterna que é recebendo o Senhor em sua primeira vinda. E assim obtivemos esse corpo eterno da sexta dimensão, porque a teofania é eterna. No campo espiritual, obtivemos esse corpo eterno. Ou seja, essa teofania que vem da grande teofania de Deus. Portanto, no campo espiritual, já temos esse corpo eterno, o qual
é teofânico. E depois obteremos o corpo eterno e glorificado, o qual essa teofania que veio de Deus e é eterna, entrará neste corpo e nos transformará. Ou seja, seremos mudados e assim obteremos esse corpo eterno, mas físico. Ou seja, já será algo físico, mas eterno. Não como o que temos agora, que é temporário. E é a geração que por última vez experimenta o nascer de novo por meio de crer em sua primeira vinda e experimenta ou experimentará o ter esse corpo eterno e glorificado estando vivos. Ou seja, que é a geração mais privilegiada, porque nessa geração de filhos e filhas de Deus, escolhidos de Deus, pertencentes ao corpo místico de Cristo, mas na etapa de pedra angular, na etapa da dispensação do reino, de uma nova dispensação, é a geração que está experimentando essas duas grandes bênçãos, a qual já obtivemos uma, que é receber o Senhor em sua primeira vinda e obtivemos o corpo teofânico da sexta dimensão e experimentaremos a bênção de receber a segunda vinda e obter a bênção de, ao crer em sua segunda vinda, obtemos assim a fé de rapto, a fé de transformação, e seremos transformados e experimentaremos as bênçãos que traz o cumprimento da segunda vinda. Ou seja, que é uma geração privilegiada. Somos os escolhidos de Deus, os filhos e filhas de Deus mais privilegiados que pisou neste planeta Terra um ser humano. Mas antes de obter esse corpo eterno e glorificado, estará passando por essa etapa de prova para obter essa adoção, essa transformação neste último dia. E no meio de toda essa preparação, a humanidade estará passando também por certas etapas, onde é a preparação e será a preparação para esse glorioso reino milenial, que está em breve por começar. Mas antes sabemos que há várias promessas e profecias que têm que se cumprir, as quais Deus estará cumprindo à medida que Deus vai desenvolvendo esta etapa de todas as coisas que estão contidas dentro da meia hora de silêncio. Nos diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 13, versículo 6 em diante, vamos ver aqui. Podemos começar desde o capítulo 1. Vamos começar desde o versículo 1, diz:
oráculo acerca de Babilônia, o qual viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado. Levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordens aos meus consagrados, chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria das multidão. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante a de um grande povo. A voz do rebuliço de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército para a guerra. Já vem de uma terra distante, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda aquela terra. Aí escreve Apocalipse 19, de 11 ao 21 e Malaquias 4, de 1 ao 6. E também Apocalipse 11, do 15 ao 19 e 6, do 12 ao 17. Uivai, pois o dia do Senhor está perto, virá do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, os seus rostos serão rostos flamejantes. Vede, o dia do Senhor vem horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e para destruir do meio dela os pecadores. As estrelas dos céus e os astros não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não dará seu resplendor. Visitarei sobre o mundo a sua maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos cruéis. No livro dos selos, nos diz, na página 365, o irmão Branham lendo ali, essa escritura de Isaías capítulo 13, nos diz aí nessa parte onde diz: Uivai, pois o dia do Senhor está perto. Ele diz: o dia do Senhor é igual com Moisés e Elias. E na página 366, onde ele termina essa escritura de Isaías capítulo 13, diz, onde diz: e o sol se escurecerá ao nascer. Vamos ver aqui. O sol se escurecerá ao nascer. O sol se escurecerá ao nascer. Escreve o sol, escreve em cima Cristo. E diz, e a lua não dará seu resplendor. Escreve em cima aí a igreja. E quando ele termina aí no capítulo 11, no versículo 11 dessa escritura de Isaías 13, onde termina aí a página 366, lendo Isaías 13, no último versículo 11 diz: e abaterei a soberba dos cruéis. E escreve: isso será Moisés e Elias vindo. Agora nos diz o irmão William, na mensagem, que é um extrato das profecias. Esse é o tomo número 8 deste folheto, As Profecias do Fim do Tempo. Na parte 8, página 43 diz, embaixo 43 e 44. E agora vimos que a voz de Cristo, a voz de Deus vai estremecer, não somente a terra,
Vamos ler o extrato onde ele está citando aqui, que é no Livro das Eras, na página 361 e 362, em cima, nessa página 43, do livro parte 8, A Profecia do Fim do Tempo. Vamos ler o extrato que ele leu ali. Isto é da mensagem: do céu estão nos apressando, façamos tudo rápido e bem feito, pregado sábado 4 de dezembro de 2004 em Bogotá, Colômbia. Diz: vejam aqui na página 361 e 362, diz das Eras: tivemos um presidente católico e sem dúvida teremos outro. O que é que resta? Nada, com exceção de Hebreus 12, 26, a voz do qual então abalou a terra, mas agora uma vez eu abalarei não somente a terra, mas também o céu. Uma vez mais, Deus sacudirá a terra e dessa vez cairá tudo o que pode ser derrubado. Então, ele a renovará. Em março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na Sexta-feira Santa, abalou o mundo inteiro, mesmo que não desequilibrou. Deus somente estava avisando com o tremor mundial, o que muito em breve fará numa escala muito maior. Ele vai castigar este mundo maldito pelo pecado com trovões e tremores. Irmão e irmã, há um só lugar que pode suportar tais sacudidas, e esse lugar é o aprisco do Senhor. E agora diz o irmão William, e agora vimos que a voz de Cristo, a voz de Deus, vai estremecer não somente a terra, mas também os céus. E isso corresponde ao ministério das duas oliveiras, ao ministério de Moisés e Elias, que é nada menos que um ministério, dois ministérios já na escala de adoção, pelo qual, para esse tempo, onde plenamente estiver se cumprindo essa profecia, já estará adotado aquele em quem estarão estes ministérios, e, consequentemente, terá comido o título de propriedade, e, consequentemente, terá a palavra criadora falando-a, e as coisas acontecendo, e trazendo assim, pela palavra criadora, a bênção para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. No livro de citações, vamos nos deter um momentinho aí. No livro de citações, na página 42, parágrafo 346 diz: agora, o homem iria afogar, mas vou dizer, o homem é onipotente. Você não crê nisso? Mas o é. Um homem completamente rendido a Deus é onipotente. Não disse em Marcos 11, 22? Se alguma coisa disseres e não duvidares em teu coração, virá acontecer. Podes ter o que dizes. O que acontece quando dois onipotentes se encontram? Quando Deus e o homem se encontram por meio da onipotência, algo tem que sacudir. O que disser com o poder criativo da onipotência de Deus, sabendo que Ele prometeu e Ele disse em Sua palavra, faz criar um poder que vai além e traz as coisas ao acontecimento, coisas que não são. Os faz como que são, porque dois onipotentes se encontraram. E escreve ali, adoção. Dois onipotentes. Por criação, as coisas. Vejam, isso já é adoção. O que estes ministérios que nosso irmão William vem nos falando aqui terão, porque eles falarão a palavra e ou seja, esses ministérios que esse instrumento de Deus terá e estarão adotados nessa etapa já ao final, onde estará ocorrendo esses terremotos e diferentes tremores e tudo o que estará ocorrendo nesses dias finais
Já diz aqui que já estará adotado aquele em quem estarão estes ministérios. Ou seja, será a palavra criadora sendo falada por lábios humanos. E diz, continua dizendo aqui nosso irmão William, na página 44 deste livro que estamos lendo, parte 8 das profecias do fim do tempo. E estará se realizando uma obra rápida, onde Cristo estará chamando e juntando todos os seus escolhidos. Agora vejam, como diz aqui, que para esse tempo, onde esses ministérios estiverem adotados e estará trazendo assim a bênção por meio da palavra criadora, essa bênção para a igreja noiva deste tempo final. Veja a obra rápida que se estará realizando. Um recolhimento. Um chamado. Agora, vejam que quando é feita a pesca, aí está todo tipo de peixes nessa rede. Mas nos diz que no fim do tempo enviará seus anjos, os anjos ceifeiros. Vem fazer a segregação, a separação. E aí está essa obra rápida, onde Cristo diz aqui, onde Cristo estará chamando e juntando todos os seus escolhidos. E depois que já estiverem completos, completa a igreja, então ressuscitará os mortos crentes nele, porque Cristo sairá do trono de intercessão e os ressuscitará em corpos glorificados. E já terá mudado de sumo sacerdote, de cordeiro a leão e a juiz de toda a terra, e a rei dos reis e Senhor dos senhores, e consequentemente já terá se entrado a uma nova fase ou etapa, onde já chegou ao seu final a dispensação da graça. E já sabemos que a dispensação da graça culminou. E sabemos também que essa porta da misericórdia de Deus já está fechada, porque vejam, continua dizendo aqui, e depois já não haverá uma porta aberta para a dispensação da graça, mas que estará aberta a porta da dispensação do reino, que é a porta da segunda vinda de Cristo, que é Cristo, a porta em sua segunda vinda. Vejam, sempre é Cristo ungido, a porta, por onde tem que entrar. Que é Cristo a porta em sua segunda vinda, como foi Cristo a porta em sua primeira vinda para a dispensação da graça. É Cristo a porta para a dispensação do reino em sua segunda vinda. Agora vejam aqui no livro, no folheto, do tema o rapto, nos diz nosso irmão Branham, na página 36, diz agora, como podia aquele homem inteligentemente dizer que uma virgem ia conceber? Todos o estavam esperando. Já tinha sido dito e era assim diz o Senhor. Tinha que acontecer. Estou na página 36, embaixo. E era assim diz o Senhor, tinha que acontecer, porque era a palavra de Deus, tal como foi em Gênesis, quando ele semeou aquela semente nos oceanos, quando tudo estava vazio e as trevas estavam sobre a face do abismo. Vê você? Teve que acontecer. E um certo dia, 800 anos depois, o ventre de uma virgem concebeu a semente de Deus. Foi uma semente criada. Ela produziu o filho. Aquele mesmo filho que, estando em pé ali, naquele dia disse, Lázaro, vem para fora. E um homem que tinha morrido 4 dias antes, cujo nariz já tinha sumido e estava se apodrecendo e já fedia, saiu do túmulo. Também disse Jesus, não vos maravilheis disto, porque a hora vem quando todos que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus. E aí ele marca bastante, ou seja, sublinha embaixo, ouvirão a voz do Filho de Deus, porque assim como Lázaro
escutou a voz do Filho de Deus ali, quando falou e disse, Lázaro, vem para fora. Essa voz foi escutada por aquele que estava ali já que fedia, ou seja, trouxe a vida, trouxe a ressurreição novamente, aquele que estava já morto, ou seja, dormindo, porque os filhos de Deus não morrem, mas que dormem. Como disse ali, quando ele dizia, Lázaro não morreu, mas que está dormindo. E depois disse, Lázaro morreu. Agora vejam como Lázaro, depois de levar 4 dias, ou seja, que já estava em estado de decomposição, isso representa todos os que partiram não somente do nosso tempo, mas de todas as eras. Ou seja, que não haverá barreiras para aquele que deixou este corpo terrestre corruptível e temporário. Ou seja, que dormiu, ou seja, morreu deste corpo físico, temporário, não impedirá quantos anos tiver morrido, vão escutar a voz do Filho de Deus, a voz do ungido de Deus, e se levantarão, ressuscitarão, como aconteceu com Lázaro. O mesmo que foi representado naquele peixinho, quando levava meia hora morto, ou seja, todos esses tipos e figuras e todos esses eventos que ocorreram representam esse evento neste tempo final da ressurreição de todos aqueles que partiram. Agora, quando ele diz, lemos de uma citação que ele diz, e os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, aí, em João capítulo 5 desse estudo que lemos, o irmão William diz, escreve, em carne, ou seja, que será ungido de Deus, que Deus terá nesse planeta Terra, em carne humana, quem falará a palavra de ressurreição. E os mortos ouvirão essa palavra, e se levantarão e sairão, e aparecerão a todos nós. Continua dizendo aqui, página 36, já para 37, da mensagem O Rapto, já diz, ouvirá a voz do Filho de Deus, João 5, já foi falado, tem que acontecer, haverá um rapto. E escreve, haverá um rapto. Na minha última mensagem na Califórnia, quando pensei que jamais voltaria, predisse que a cidade de Los Angeles afundaria embaixo do oceano. E assim diz o Senhor, assim será. Essa cidade chegou ao seu fim. Já não há esperança. Em qual hora? Eu não sei quando, mas certamente afundará. Aos poucos dias depois daquele dia 29 de abril de 1965, começaram os terremotos e muitos de vocês, os homens, recordam quando estávamos ali em pé, juntos naquela pedra, quando desceu aquele anjo e houve fogo e luz caindo do céu. Tudo ao redor da pedra onde estávamos. Houve pedras que foram tiradas do lado do monte pelo redemoinho. Houve 3 trovões fortes. E depois disse, recordem, houve 3 trovões fortes. E depois disse, o juízo vai cair sobre a costa ocidental. 2 dias depois, quase afundou o estado do Alasca. E escreve o terremoto do Alasca. E escreve também a Sexta-feira Santa. Recordem, o mesmo Deus que disse isso, também disse que a cidade de Los Angeles está sentenciada, está no fim. Eu não sei quando, eu não posso dizer, eu nem soube o que tinha dito até depois quando estava fora e busquei nas Escrituras e vi onde Jesus disse,
E tu, Cafarnaum, erguer-te-ás até os céus, serás abatida até o inferno. Se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que em ti se operaram, ela teria permanecido até hoje. Mateus 11, 23. E como 150 anos depois, Sodoma estava fundada na terra, e Cafarnaum hoje em dia também está fundada no oceano. E aquele mesmo Espírito de Deus que disse e fez todas essas coisas, disse nessa ocasião: ó cidade de Cafarnaum, que te chamas pelo nome de Los Angeles, como te exaltastes até os céus, a mera rota e semente de Satanás. E escreve a rota da semente da serpente. Vê você? Te exaltaste. Para pregadores é um panteão. Homens bons vão aí e morrem como ratos. Tu que te chamas pelo nome de Los Angeles, se as grandes obras que foram feitas aqui tivessem sido feitas em Sodoma, estaria ainda hoje. Mas tua hora chegou. Note bem, se não chegou, então eu sou um falso profeta. Aí está pronta para o juízo. Ou seja, Los Angeles, Califórnia. Eu me lembro daquela noite quando vi uma vista antecipada da noiva de um grupo de daminhas vestidas corretamente marchando, e na visão estava alguém ao meu lado e vi que disse que isso era uma vista antecipada da noiva. Vi que passaram por este lado e depois deram a volta, e depois vi as igrejas subindo por esse outro lado. Apareceu a igreja da Ásia, escreve Éfeso. Irmão, você não imagina a sujeira. Então apareceu a igreja da Europa, tão imunda. Depois ouvi que vinha um som de rock and roll e era a igreja da América. E escreve Laodiceia. E não tinha nada de roupa. Tinha algo como jornal, algum papel cinza que tinha junto ao seu corpo na frente. E dançando ao ritmo do rock and roll. A senhorita América. A igreja. E estando em pé ali, em sua presença, pensei: ó Deus, se como ministros, isso é o melhor que pudemos fazer. Isso citamos, creio que foi ontem à noite, uma citação também, onde ele fala da noiva, quando passou a noiva. Ó Deus, se como ministros isso é o melhor que pudemos fazer, você imagina como me sentiria. Pensei, Deus, se unicamente pudesse escapar daqui. Se de tudo o que fizemos, isso é o que produzimos, se é isso, e depois passar aquelas mulheres se movendo para todos os lados e com cabelos curtos e caras pintadas, e elas devendo ser virgens para Cristo. E quando passou, eu virei a cabeça, porque somente em ver a parte dianteira da frente, pois a parte de trás era muito vulgar. E passaram e eu virei e chorei, estando ali na sua presença, e ele, sabendo que eu era ministro na igreja, e isso era o que tinha produzido, disse: ó Deus, não posso contemplar essas coisas, me deixe morrer, me deixe desvanecer. E enquanto passou, cada uma continuava até certo ponto e desvanecia, e somente se ouvia o som delas. Depois ouvi algo como firme e em frente. Então olhei, e aqui vinha aquele grupo de daminhas santas, exatamente como eram, todas corretamente vestidas, seu cabelo pendurado ao longo pelas costas. Eram damas limpas e bem arrumadas, marchando segundo o ritmo do Evangelho. Ela era a palavra. Parecia que havia uma de cada nação, enquanto as contemplava. E, ao invés de ir para baixo, subiram. E
notei 2 ou 3 delas que estavam saindo da fila e eu gritei: fiquem na fila. Então me passou a visão e eu estava no quarto gritando: fiquem na fila. E ele escreve ali uma pedra angular e escreve: no ritmo subiram. E aqui escreve, do lado escreve, alguns fora do passo, nações da era, e coloca uma pedra angular, ou seja, da pedra angular. Agora, aí está nos mostrando que algumas nações da era da pedra angular estão fora do passo. Diz, também escreve em cima, The Masterpiece, ou seja, a obra de arte seria em espanhol obra-prima. Sei que se traduz assim, tal qual The Masterpiece. E desenha uma pedra angular e as eras. Aí buscamos bem depois dessa tradução. Agora vejam o que ele escreve ali. Agora vejam. Continua dizendo: me coloco a pensar. É possível que isto já esteja no passado? É possível que a noiva já esteja chamada? É por meio disso que estamos passando nesses dias? Essa noiva tem que ser formada e feita segundo a imagem de Cristo. E Cristo é a palavra. Isso é a única coisa, vê você? Não pode haver nenhuma só coisa agregada. Não pode haver uma só coisa agregada. Não pode ser uma mulher com uma mão de homem e a outra mão com uma garra de cachorro. Tem que ser exatamente a palavra do Senhor. Como Ele é a palavra. A noiva é uma parte do noivo. A mulher é uma parte do seu marido porque foi tirada do marido. Eva foi uma parte de Adão, do seu abdômen. E assim também é a noiva. Não tirada de uma denominação, mas tirada do seio da palavra de Deus para esse dia. O rapto, escreve reticências, aí desenha uma pedra angular e as eras, e passa a página 39. Amigos, tratemos todos de estar lá naquele dia. Deus os abençoe. Foi falado, tem que acontecer. Acontecerá. Irmãos, ninguém quer morrer. Ninguém quer estar perdido. E me deixem dizer, seja o que você fizer, não importa a frequência com que você assiste à igreja, isso é bom. Não tenho nada contra isso. Você deve assistir à igreja. Continue assistindo à igreja, mas coloque de lado as tradições e continue subindo em Cristo. Porque um desses dias vai soar a trombeta e você se encontrará selado com a marca da besta e nem conhecerá o que é, mas quando já for demasiado tarde. Isso é exatamente a verdade. Agora, foi falado que Los Angeles, Califórnia, vai afundar. E se confirmou que Los Angeles, Califórnia afundarão. E isso vai acontecer, porque foi falada a palavra. E também foi falado de que a igreja noiva será raptada. E vai acontecer. Seremos raptados, porque foi a palavra falada. E essa palavra não cairá em terra. Toda palavra que Deus falou e está falando, a qual são promessas
para os que estão vivos neste último dia, essa geração que estaria vendo o cumprimento das promessas no meio da dispensação do reino, toda palavra se cumprirá. A ressurreição se cumprirá. Nossa transformação se cumprirá. O rapto se cumprirá. Ou seja, todas essas promessas serão cumpridas, as que faltam por se cumprir. Se cumprirão porque foi falado a palavra e nós o cremos de todo o coração, porque essa palavra se materializará em você e em mim. São promessas para nós. Agora, antes disso, estaremos recebendo todo esse ensinamento e toda essa palavra que necessitamos para obter essa fé de rapto, para obter o conhecimento do mistério da segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos, porque conhecendo esse mistério é que obteremos a fé de rapto. Assim que em frente, servindo ao Senhor com temor e tremor e perseverando, agarrados da mensagem da palavra, de todas essas promessas que foram feitas para você e para mim. E perseverando, firmes e em frente, em marcha, sem sair da fila, mas ir marchando para cima, não para baixo, mas para cima, porque para cima é onde iremos à ceia das bodas do Cordeiro. No livro de citações, ele ali na página 169, no extrato 1510, diz, para ler também o que está escrito ali, da mensagem do rapto, que lemos, diz, recordo minha última mensagem na Califórnia, onde pensei que nunca voltaria outra vez, quando predisse que Los Angeles afundaria embaixo do oceano, e assim disse o Senhor, o fará. Ela está terminada, está apagada, está terminada. Que hora? Não sei quando, mas será afundada, precisamente depois que os terremotos começarem a vibrar e exaltar. E escreve ali, predisse, 2 pontos, Los Angeles afundarão. Assim que estamos vendo como todas essas profecias vão estar se cumprindo neste tempo final, e conscientes de que, como nos disse nosso irmão William, em várias mensagens, que esse terremoto da Califórnia é muito provável, e se não for, ou seja, que seja o terremoto da ressurreição. E na mensagem, no livro de citações, página 168 do parágrafo 1498, mas a igreja, a noiva, o rapto é uma revelação. Isso é revelado a ela. É uma revelação. A verdadeira noiva de Cristo estará esperando a revelação. A verdadeira noiva de Cristo estará esperando a revelação do rapto. Agora, isso certamente é uma revelação, porque revelação é fé. A pessoa não pode ter uma revelação sem que seja fé. Fé é uma revelação, porque é uma coisa que foi revelada a você. E escreve a fé de rapto. O rapto é igual uma revelação. E escreve a noiva esperando a revelação do rapto. E desenha uma pedra angular e uma flecha e escreve a revelação da segunda vinda de Cristo. Vejam. E também escreve toda a revelação vem, e aí não escreve mais nada, ou seja, sabemos que toda a revelação vem por meio de um profeta. Agora vejam que a noiva está esperando a revelação de rapto, ou seja, a revelação, ele escreve ali, da segunda vinda de Cristo. Assim como a revelação da primeira vinda de Cristo
nos deu esse corpo teofânico da sexta dimensão, ao crer nela e recebê-la por fé e com fé, recebendo a revelação da segunda vinda do Senhor, obteremos a fé de rapto, porque a fé é uma revelação, é algo que foi revelado a você. E escreve aí também do lado, por um profeta, Moisés e Elias. Foi para mim uma bênção poder enviar essas palavras de saudação a ti, Miguel, aí onde você se encontra, e todos que estão contigo aí, e também todos que estão escutando nessa ocasião, essa atividade do nosso irmão Miguel, aí com os irmãos aí presentes, e todos que estão também e que estarão escutando essas palavras desta ocasião de hoje, sábado 18 de fevereiro deste ano 2023. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e permaneçam agarrados da mensagem da palavra, para que assim estejamos em breve prontos, preparados para receber tudo o que Ele prometeu para cada um de nós neste tempo final, porque para esta geração, é para nós as promessas que Ele estaria cumprindo neste último dia. Esta é a geração que verá, experimentará a adoção, experimentará nossa transformação, experimentará o rapto, experimentaremos todas essas bênçãos por última vez. Ou seja, já não virá mais gerações para passar assim por este planeta Terra e experimentar o que nós estamos experimentando, mas que esta é a última geração que está experimentando essas bênçãos em carne própria, ou seja, estamos experimentando as maiores bênçãos que Deus derramou e derramará sobre pessoa alguma, qualquer pessoa, assim que somos, mais do que bem-aventurados em viver neste tempo tão maravilhoso. Nunca se desanimem na vida, sigam em frente. Siga para a meta, porque você é um vencedor. Você está escrito no livro da vida do Cordeiro, portanto você vencerá, obtendo em breve esse corpo eterno e glorificado. Assim que sigam em frente e marchando firmes e em frente. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde a todos. E orem muito pela atividade de amanhã para que Deus nos abençoe grandemente por meio da leitura que faremos e também da mensagem que estaremos escutando no dia de amanhã. Que Deus os abençoe e guarde a todos.